Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero hoje estar abordando com os irmãos sobre o papel da igreja. O que a igreja, a noiva do Cordeiro, o que ela precisa manter? Quais são as suas características? Qual o papel da igreja nesse trabalho missionário? O que nós, como igreja, nós temos feito nessa obra grandiosa que é o próprio Deus, Ele fez questão de enviar o maior missionário a esse mundo, que foi o Senhor Jesus. Ele veio com a missão de morrer por nós na cruz do Calvário, de se entregar por nós, mas antes ele pregou a mensagem poderosa, e essa mesma mensagem ele disse para os seus discípulos: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. Jesus, irmãos, ele ama a igreja, ele valoriza a igreja. Às vezes nós pensamos assim, mas a igreja sou eu. Sim, a igreja é você, a igreja somos nós. Se nós sairmos aqui do templo e o local ficar vazio, não é uma igreja, irmão João Campos, é só um templo, porque a igreja é a congregação daqueles que servem ao Senhor. Mas para isso nós temos que estar congregados. Eu quero pedir os meninos lá da mídia para colocar para mim Hebreus capítulo 10. Quero ler alguns versículos aqui nesse capítulo. Hebreus capítulo 10, a partir do verso 22, que diz assim: aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. E não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Vamos ler juntos esse verso 25, amados? Vamos ler juntinhos ali. Verso 25 diz: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então, Deus fez questão de nos deixar essa palavra na carta aos Hebreus, para que não deixemos de congregar, quanto mais ainda quando nós vemos que o dia se aproxima. E que dia é esse? É o dia da vinda gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós não estamos aqui nesse mundo, irmãos, apenas olhando a paisagem, achando algumas coisas bonitas e outras feias. Nós estamos aqui nesse mundo aguardando a vinda gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E enquanto nós aguardamos, nós vivemos como igreja. Jesus, ele citou a palavra igreja 2 vezes no Evangelho, as 2 vezes no Evangelho de Mateus. A primeira vez, no Evangelho de Mateus, capítulo 16, ele fala com Pedro: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando Jesus diz que vai construir a igreja, tu és Pedro, não quer dizer que Pedro é a base, é o fundamento da igreja. Mas se você olhar as traduções dos originais, vai dizer que a palavra Pedro, nesse caso, significa uma pequena pedra, um fragmento da rocha que é Cristo. Então Pedro, ele sim é também um fragmento, como nós somos fragmentos dessa pedra. Nós somos pequenas pedras da qual é construída a igreja do Senhor. Também Jesus citou a palavra igreja quando ele falou sobre quando alguém tem uma demanda com outra pessoa. Se você tem uma demanda com a pessoa, você não consegue resolver os dois juntos, leva o caso à igreja. Essa foi a 2ª vez que ele falou a palavra igreja. Mas Jesus não está falando aqui de igreja, de uma construção. Ele está falando aqui de pessoas chamadas
para viver uma nova vida em Cristo. Lá no livro de Apocalipse, nós vamos ver quem é a igreja do Senhor. Apocalipse diz para nós assim: todos aqueles que em todos os tempos, de todos os lugares, de todas as tribos, de todas as nações, foram chamados. Esse povo é a igreja do Senhor. Povo de todas as raças, tribos e nações. Então esse povo não se restringe a uma denominação religiosa. A minha denominação religiosa, o Brasil para Cristo, é a igreja que vai morar no céu. Não, irmãos. É o povo lavado e remido no sangue do Cordeiro. É este povo que vai morar no céu. Não é uma placa, não é uma denominação, não, mas é um povo chamado por Jesus para viver segundo a sua boa vontade. Um povo chamado por Jesus, separado, porque nós somos um povo escolhido, nós somos um povo separado, o povo que salva em toda a face da terra. A igreja do Senhor é esse povo escolhido. A igreja do Senhor, ela é a noiva do Cordeiro. A igreja do Senhor é o sal da terra e é a luz do mundo. Se tirar a igreja da terra, esse mundo vira uma escuridão. Se tirar a igreja da terra, esse mundo vira uma podridão. Porque esse mundo ainda persiste, ainda dura, irmãos. Porque tem crente, porque tem gente orando, tem gente pregando, tem gente adorando. Existe um povo santo nessa terra que impede a corrupção total desse mundo. Porque nós ainda estamos temperando o mundo com esse sal, que é o sal da terra. E a igreja, ela representa Cristo aqui na terra. É por isso que nós lemos aquele versículo lá em Hebreus. Nós não podemos deixar de congregar-nos, de nos ajuntarmos, de estarmos juntos, porque uma pessoa sozinha não é igreja. Igreja não é um só. Igreja é o quê? É congregação de um povo salvo em Cristo Jesus. Nós não podemos deixar de estar juntos, caminhando juntos. E nós precisamos preservar, então, as características da igreja. Você já ouviu de vez em quando alguém falar assim: quando eu me converti em 1940, né? A igreja era desse jeito. Quando eu cheguei aqui, que eu tinha 15 anos, a igreja era assim. Parece que com o passar do tempo, coisas vão se perdendo. Hábitos, costumes, parece que vão ficando deixados de lado. Mas nós temos que preservar, irmãos, as características da Igreja Santa de Cristo. Sabe por quê? Porque nós somos os portadores das boas novas. Nós somos as pessoas a quem Deus confiou as boas novas. Nós somos o vaso de barro onde o tesouro foi depositado. E o tesouro é quem? É a palavra de Deus. Então nós temos a responsabilidade de preservar essas características. Eu quero, examinando esse texto que nós lemos aqui em Atos 3, vamos ver algumas características da igreja, para que nós possamos viver essas características, para que elas estejam impregnadas na nossa vida, para que quando alguém olhar para nós, diga assim: isso aí é viver em igreja. Então a primeira coisa, irmãos, que nós aprendemos nesse texto é que a igreja ora. Aqui diz no versículo 1, Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Irmãos, isso é maravilhoso. Aqueles dois homens, eles eram discípulos de Jesus. Jesus, ele havia morrido, ressuscitado, subido aos céus e deixado a ordem para que os discípulos permanecessem em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder. Se você voltar uma página atrás, você vai ver que esse poder já desceu. O Espírito Santo desceu sobre os discípulos e eles foram batizados com o Espírito Santo. Eles falaram em outras línguas, eles foram cheios de poder. E agora eles estão com ousadia para caminhar e para anunciar Jesus ressuscitado. Mas eles não perdem tempo. Eles sabem que para estarem cheios de poder, eles têm que orar. É por isso que eles vão para a oração. Talvez eles tivessem uma outra ocupação para fazer, mas eles sabem que na hora nona, isto é, às 3 da tarde, lá no templo, tem oração. E eles querem ir fazer parte desta oração. Pedro e João vão orar.
Irmãos, é impossível você conhecer a Deus sem conhecer a palavra de Deus. Para você conhecer Deus, você conhece a palavra de Deus. Mas para você ter intimidade com Deus, você tem que orar. Orar que tanto, irmã? Billy Graham falou uma frase bem assim: você deve orar até que você e Deus sejam íntimos. Que coisa gloriosa, né? Orar até que você e Deus sejam íntimos um do outro. Irmãos, por que aqueles discípulos precisavam de orar? Eles já não tinham recebido o Espírito Santo lá no capítulo 2? Não estavam cheios? Irmãos, nós não podemos apenas ter sido cheios, temos que permanecer cheios. E eles precisavam de poder para cumprir a missão. Eles precisavam de força e revestimento do Espírito Santo para continuar a missão. Jesus falou para eles que as coisas não seriam fáceis. O que Jesus falou para eles não foi o que a gente ouve aí em algumas pregações, em alguns lugares, dizendo: venha para a igreja, venha para a nossa igreja, que aqui você vai mudar de vida, vai prosperar, vai trocar de carro, vai comprar apartamento. Não. O que ele falou assim: eu estou enviando vocês como ovelhas para o meio dos lobos. Isso é toda a verdade que eles viveram, porque os discípulos passaram por coisas terríveis. Eles foram entregues à morte, muitos foram decapitados, foram crucificados, foram cerrados ao meio, foram presos, foram torturados. Isso é ser enviado como ovelhinha para o meio de lobos vorazes. Então a coisa não era fácil. Então eles precisavam de poder de Deus para terem firmeza e continuar obedecendo. Porque se eles não tivessem esse poder, como continuar obedecendo? Se eu estou vendo o meu companheiro ser morto. João, ele viu seu irmão Tiago ser decapitado. Ele podia dizer assim: eu vou desistir, eu não quero mais ser essa ovelha no meio desses lobos. Não, mas ele persistiu até chegar lá na ilha de Patmos, onde teve a alegria de ver o céu. Jesus chamou, falou assim: sobe para cá. E ele pôde contemplar a nova Jerusalém. Ele pôde contemplar os salvos, ele pôde contemplar as maravilhas do céu. Aleluia! Então eles precisavam de poder para continuar essa missão. E como é que essa oração que eles faziam? Eu fico imaginando o tipo de oração que eles faziam, porque a igreja já não ora mais como antigamente. Será que eles oravam 5 minutinhos e começavam a bocejar? Será que eles oravam 5 minutinhos e começavam a olhar para o celular deles? Será que eles oravam e começavam a ficar sem palavras de oração e começavam a ficar distraídos e os pensamentos voando? Não, eles oravam. E o livro de Atos vai nos mostrar como que eles oravam, como que aquela comunidade cristã aprendeu a orar. Lá em Atos 4:31 diz que eles oravam até as paredes tremerem. O lugar onde eles estavam tremia quando eles oravam. Uma oração ligava eles a Deus e havia uma conexão tão poderosa que as próprias paredes tremiam. Lá em Atos 12:5 diz que eles oravam até que as grades da prisão se abrissem. Os portões da cadeia eram abertos com a oração. Louvado seja Deus. Eles oravam, no capítulo 16 de Atos, diz que eles oravam até o cárcere sacudir e se abrir. A prisão sacudia, o terremoto abalava a prisão. Era a força da oração. Às vezes hoje nós falamos assim: Senhor, eu estou orando, não estou vendo nada acontecer. Mas o quanto você tem orado? O quanto você tem gastado diante de Deus em oração? O quanto você tem gastado com seus joelhos dobrados diante de Deus? Uma das características da igreja é que a igreja ora. Amém, gente? A igreja ora. Quando alguém convidar você para orar, ore. Mas eu estou cansado, ore um pouco mais. Mas me dá sono, ore até o sono passar. Ore ao Senhor, fale com Deus. Quando você se acostumar a orar, as palavras vão saltar da sua boca na hora da oração. Louvado seja o nome do Senhor. Outra coisa que nós aprendemos com esse texto é que a igreja, ela vivia em comunhão. A igreja não vivia cada um para o seu lado.
Irmãos, eu fico maravilhada de ver como viviam os convertidos. Aqui no livro de Atos fala que os convertidos permaneciam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eles andavam juntos, eles dividiam pão com alegria, eles iam de casa em casa, eles visitavam as pessoas, eles se sentavam juntos, eles vendiam aquilo que tinham e dividiam os bens. Eles não faziam conta de nada, não faziam conta de nada. E nós também precisamos aprender a não fazer conta de nada. Irmãos, por falar em não fazer conta de nada, deixa eu abrir um parêntese aqui. Nesse inverno, você já abriu o seu guarda-roupa e pegou aquelas blusas que você não usa há 5 anos e já pensou em dar para alguém que está com frio, né? Então, eles não faziam conta de nada e nós fazemos conta de roupa, de sapato, gente. A gente tem que se desprender. Esses discípulos, eles perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Quando eles saíam para orar, eles saíam juntos. Pedro e João caminhavam juntos na oração. Com certeza tinha outra dupla orando em outro lugar. Com certeza, estava outra dupla em outro cantinho orando. Porque a oração, irmãos, é o segredo do sucesso. É a chave da vitória, é a oração. E quando você ora junto com alguém, você é fortalecido. Quando você ora junto com uma pessoa que te ajuda em oração, é tão bom isso, viu? Eu estou com uma causa, irmã, eu vou orar junto com você. Eu estou com um problema, deixa que eu te ajudo em oração. Eu estou com uma dificuldade, eu vou interceder em seu favor. Nós vivemos em comunhão, nós andamos juntos, não é só na hora de assar a carne e comer o churrasco, não. Nós perseveramos juntos com alegria, é quando o outro está precisando de uma visita, de um ombro amigo. Nós precisamos viver em comunhão. Sabe, gente, uma das coisas que a gente repara nas ovelhas é que as ovelhas não andam sozinhas para lá e para cá, não. Quem anda assim é bode, viu? Bode é que sai pulando para lá e para cá e não quer ser pastoreado. Mas ovelhas andam juntas e andam perto do pastor, viu? Elas andam sempre pertinho do pastor. Então, a igreja, ela vive em comunhão. Ela anda junto, ela participa junto, toma ceia junto. Isso é a igreja do Senhor. Quando um está precisando, o outro vai lá. Né? Quando um está com uma causa, né? O outro está lá junto, somando. Tem que pagar um exame caro, todo mundo ajuda, dá ali um dinheirinho, todo mundo paga. A gente vive assim, é um ajudando, é um abençoando o outro. A igreja vive em comunhão. A igreja também age, ela age em nome de Jesus. Os discípulos chegam na hora certa, né? Estão levando esse homem para colocar lá no lugar onde ele costuma mendigar. E aí, quando eles veem aquele homem, o homem olha para eles pensando que eles têm dinheiro. O homem olha para eles, mas eles não tinham dinheiro. Eles só tinham uma arma, que é a maior arma que existe, que é o nome de Jesus. Amém, gente? É o nome de Jesus. É a maior arma que a igreja tem para usar, é o nome de Jesus. Não usar em vão, como muitas pessoas fazem, em nome de Jesus, não sei o que. Não, gente, não brinca com o nome de Jesus. Mas é orar com poder, repreender doença, repreender espírito maligno. É abençoar vidas, abençoar casamento, abençoar pessoas com problemas, em nome de Jesus, amém? Porque este nome tem poder. Diante do nome de Jesus, a enfermidade vai, o demônio vai embora. É o nome poderoso do Senhor Jesus. E Pedro e João chegam ao templo, há uma sintonia tão perfeita do céu, pastor Jaques, que eles vão chegando para a oração exatamente quando chegavam carregando um coxo. Talvez se desse ali um minutinho de diferença, eles não iam passar por ele mais. Mas na hora certa, irmãos, Deus tem uma hora certa, irmã Cida. Deus tem uma hora certa para tudo. O tempo de Deus, ele é perfeito. Talvez você está orando, achando que está demorando. Não. Na hora certa, Deus coloca a pessoa certa na sua frente. Na hora certinha, Deus colocou Pedro e João diante daquele homem, dizendo: basta, a partir de hoje você não vai cochear mais, você não vai se arrastar mais, você não vai ser carregado mais.
Deus coloca aqueles homens. E aí o coxo viu os dois e olhou para eles e começou a implorar, né? Uma esmola. A palavra que na minha tradução é implorava. Ele implorava para que lhe dessem uma esmola. Me ajudem, me dê dinheiro para comprar pão, né? Para comprar roupa. Mas eles não têm dinheiro, eles não têm nada. Os discípulos estão ali cumprindo exatamente as palavras de Jesus. Vocês não levem nem ouro nem prata, não levem nada nas suas bolsas. Vocês vão somente com a roupa do corpo. Eles chegaram ali, gente, eles não tinham nada, nada. E quando eles voltam da missão que Jesus deu, ouvindo essa palavra de não levar nada, Jesus pergunta para eles assim: porventura lhes faltou alguma coisa? E eles respondem o quê? Nada. A palavra é essa, nada. Porque não falta nada àquele que vive na obediência ao Senhor. Então, o coxo olha para eles, implora pela ajuda, mas eles não têm recurso, eles não têm ouro, eles não têm prata, eles não têm nada, mas eles têm poder, eles trabalham em nome de Jesus. Irmãos, hoje talvez não nos falte muita coisa, a igreja já é abençoada, os irmãos trabalham, os irmãos prosperam, os irmãos passam em concursos, mas será que nós temos ousadia para falar em nome de Jesus? Talvez você está lá com o seu aplicativo, né, do celular, você pode passar o Pix na hora que você quiser, você pode passar o cartão e a conta está cheia, mas será que você pode falar em nome de Jesus? Anda! Nós precisamos ser revestidos de poder. Nós temos que ter ousadia para falar em nome de Jesus. Sabe o que nos falta, irmãos? É a ousadia. Não é porque nós temos salário, não é porque nós temos conta, não, porque não é pecado prosperar. Pelo contrário, nosso Deus é Deus de prosperidade. É o Deus que abre porta para nós, viu, gente? É o Deus que abre a porta do salário, é o Deus que abençoa. É o Deus que quer ver você crescendo, né? A Bíblia diz que Deus quer nos colocar por cabeça e não por cauda. Mas o que nos falta, irmãos, é a ousadia de falar em nome de Jesus. O que é que Pedro e João tinham de especial? Eles olham para aquele homem, param diante dele e nós vamos ver. O que eles tinham de especial é que eles tinham estado com Jesus. No final desse texto, Pedro vai pregar, ele vai falar com as pessoas sobre Jesus. No final, tem 3.000 tem convertidos, né, no final dessa pregação dele. E ele prega ali em nome de Jesus, mas eles são presos. O capítulo 4 vai começar com a prisão dos apóstolos. Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em nome de Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam e os recolheram ao cárcere até o dia seguinte. Irmãos, o que eles fizeram de errado? Eles pregaram em nome de Jesus, eles curaram em nome de Jesus. Mas o que eles tinham de especial? As pessoas conseguiam reconhecer que eles haviam estado com Jesus. O versículo 13 do capítulo 4 diz: ao verem a intrepidez de Pedro e João, e sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Será que alguém reconhece que eu tenho estado com Jesus? Será que alguém olha para mim e fala: olha, Dilma, ela tem estado com Jesus? Os discípulos carregavam isso neles. Quando eles falavam, quando aquele poder emanava da vida deles, a autoridade emanava da vida deles, aquelas pessoas, aquelas autoridades tiveram que dar a mão à palmatória e reconhecer: esses homens estiveram com Jesus. Eles não tinham dinheiro, eles não tinham recursos financeiros, mas eles tinham ousadia para falar: levanta e anda, louvado seja Deus. Hoje, irmãos, a igreja está assim, conversões raras. Às vezes a gente prega, faz um apelo, né? Quem quer entregar a sua vida para Jesus, e a gente
tem poucas conversões. Hoje a gente quer substituir a glória de Deus por espetáculos. Nós tentamos reproduzir luzes, brilho, né? Danças. Não, irmãos, nós temos que buscar a glória de Deus. Nós temos que buscar a presença dEle, porque a presença dEle vai operar em qualquer lugar, mesmo naquela igrejinha pequena lá que Jacques canta, né, que era tão miudinha, de chão batido, mas a glória de Deus é que faz a diferença. Nós não podemos tentar criar distrações, que as pessoas vêm à igreja e ficam maravilhadas de ver o espetáculo. Não, as pessoas têm que sair impactadas. É com o poder de Deus, é com a glória de Deus. A igreja precisa voltar a agir em nome de Jesus. Nós precisamos voltar a ter ousadia de impor as mãos e orar em nome de Jesus. Levantar e dizer: sai, em nome de Jesus. Não fique com medo quando alguém falar assim: ó, tem um endemoniado ali, tem um ali que está possesso. Se é crente, vão lá orar. Eu não. Vai lá sim, vai lá e coloca a sua mão e diga: sai, em nome de Jesus, porque esse nome tem poder. Amém, gente? Esse nome tem poder. E quando você faz isso, você não está agindo na sua força. Você não está agindo porque você sabe falar bonito, não. É porque o nome de Jesus tem poder. O nome dele está acima de todo nome. É o nome poderoso, o nome maravilhoso, o nome santo do Senhor Jesus. Este nome é poderoso, este nome é grande, irmãos. A Bíblia diz que através desse nome, todas as famílias da terra são abençoadas nesse nome, porque este nome, ele tem poder. Louvado seja Deus. Depois nós vamos ver que a igreja também tem outra característica. Além da igreja orar, além da igreja viver em comunhão, além da igreja viver, né, agir em nome de Jesus, também a igreja adora. Você já imaginou, Soleide, vir num culto desse, ficar sentado e não ter adoração? Não, a igreja sem adoração é igreja morta. Porque a adoração, irmãos, ela aviva a igreja. A adoração, irmãos, é uma coisa tão tremenda que durante o louvor você sente a presença de Deus. Deus está presente em meio aos louvores, amém? Deus está presente. Esse homem, esse coxo, ele era um ninguém. Ele era um Zé Ninguém. Talvez alguém fazia caridade de colocá-lo na porta do templo, mas ele não era nada naquela época. Você sabia que os coxos não podiam entrar no templo? Os coxos, cegos, os mutilados não podiam entrar no templo. Quando esse homem é curado, quando ele ouve a palavra levanta e anda em nome de Jesus, diz que os seus pés e artérios se firmaram. O homem, ele levantou imediatamente, os pés que eram tortos, deu uma guinada, né? E se firmaram. O verso 8 diz que de um salto, ele se pôs em pé, ele passou a andar, e qual a primeira coisa que ele fez? Entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Saltando e louvando a Deus. Ele nunca tinha entrado, ele vivia na porta, ele vivia ali só olhando quem entrava, mas agora ele está adorando ao Senhor dentro do templo. De um salto, pôs-se em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. E viu todo o povo andar e louvar a Deus. O louvor também é um testemunho. As pessoas viram aquele que outrora vivia se arrastando, agora ele está saltando e louvando a Deus. Amados, enquanto a igreja adora, enquanto a igreja canta, como nós cantamos aqui hoje, que louvor maravilhoso, gente, que louvor lindo. A gente fica aqui, irmãos, e sente a presença de Deus. Como é lindo. Não é porque esses irmãos ensaiaram muito, não, é porque Deus dá virtude para eles. É porque Deus abençoa, Deus derrama graça sobre esse ministério de louvor e conduz a igreja à adoração. Sabe? Então, olha para mim lá, Atos 2:47, diz assim, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia
os que iam sendo salvos. Enquanto a igreja adora, irmão, Deus vai tocando nos corações das pessoas e pessoas vão sendo salvas. Então a igreja do Senhor, ela adora. Louvado seja Deus. E por último, amados, a igreja, ela representa Cristo. A Bíblia diz que Jesus, ele é a imagem do Deus invisível. Então quando as pessoas olhavam para Jesus, estavam olhando para Deus. Ele mesmo disse assim: eu e o Pai, nós somos um. Quem me vê, vê o Pai. Então Jesus é a imagem do Deus invisível. E nós, irmãos, somos representantes de Jesus. Você viu que ligação perfeita? Jesus é a imagem de Deus. Nós somos representantes de Jesus. Nós representamos a igreja de Cristo aqui na terra. Então, quando Pedro e João olham para ele e falam assim: olha para nós, olha para a gente. Eles estão dizendo assim: nós somos representantes daquele que pode te ajudar. Nós representamos o reino de Deus aqui na terra. Então eles estavam aptos para realizar as maravilhas, para realizar os milagres. Jesus falou assim: aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço e as fará maiores ainda. Está na palavra do Senhor. Então eles estavam ali aptos para cumprir essa palavra. Olha para nós, olha para a gente. Vocês estão diante de representantes de Jesus Cristo. A igreja, irmãos, ela tem que pregar não somente aos ouvidos das pessoas, como eu estou fazendo agora pregando, vocês estão me ouvindo, mas também tem que pregar aos olhos, porque o mundo tem que ver aquilo que nós fazemos, aquilo que nós realizamos em nome de Jesus. O mundo tem que ver a igreja agindo em comunhão, orando, adorando, curando as pessoas, libertando. Esse é o trabalho da igreja, anunciando o reino de Deus. Nós precisamos dessa audácia também de falar: olha para nós. O mundo tem que ver as nossas obras. O mundo, quem vê o nosso coração é Deus, viu, gente? É Deus que vê coração. Mas o mundo olha aqui de fora e tem que ver aquilo que eu faço. É por isso que nós temos que nos esforçar para fazer as coisas para Deus, porque o mundo está enxergando essa pregação aos olhos. Eles dizem: olha para nós. Irmãos, quando alguém olha para um crente, ele está olhando para esse representante do reino de Deus. Então, quando alguém olhar para você na rua, faça isso, né? Faça isso. Sinta-se nessa posição maravilhosa de servo do Senhor, para que as pessoas vejam isso em você. Se falar com alguém assim, passe por alguém na rua e fala assim: olha para mim, o que eles verão em mim, será? Vão ver uma mulher vaidosa, arrogante, mulher fraca. O que eles verão em mim, irmãos? Eles precisam ver Jesus, viu? Eles precisam ver Jesus na minha vida. E para ver Jesus na minha vida, eu tenho que buscar ter essas características da igreja do Senhor. Ser uma pessoa que ora, ser uma pessoa que vive em comunhão, uma pessoa que age em nome de Jesus, uma pessoa que adora, uma pessoa que representa Deus aqui na terra. Então, na igreja primitiva, os crentes, eles contagiavam as pessoas com a sua fé. Irmãos, eram conversões em massa. Os convertidos eram 3.000 convertidos, 5.000 convertidos, porque eles contagiavam. Eles falavam e derramavam da boca deles o poder de Deus, porque o evangelho na boca deles era o poder de Deus. Hoje, irmãos, a gente precisa fazer a mesma coisa, buscar ao Senhor. Porque quando alguém se converte, essa pessoa torna-se melhor, sabia disso? Quando alguém se converte, ele deixa para trás uma vida velha, deixa para trás uma vida de pecado, uma vida de erros, uma vida torta. Quando alguém se converte, ele torna-se um marido melhor em casa, torna-se uma esposa melhor, uma mãe melhor. Quando alguém se converte, torna-se uma pessoa assim extraordinária. É uma pessoa que vai morar no céu, amém?
Quero orar com você nessa noite. Nós vamos orar, curva sua cabeça, pedindo ao Senhor que seja visto em nós as características da igreja de Cristo. Amém? Você quer ter isso na sua vida? Então vamos orar ao Senhor nesse instante. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos pedir ao Senhor, Pai, que o Senhor derrame sobre nós da tua graça, da tua bênção, da tua misericórdia. Pai, nós somos barro nas tuas mãos, e eu sei que o Senhor pode nos moldar todos os dias, Senhor, segundo a tua vontade. E quando não estiver bom, que o Senhor nos molde novamente, que o Senhor recomece o trabalho, Senhor, nos amassando, tirando as impurezas que há em nós, porque nós queremos ter essas características em nossas vidas, e nós dependemos do Senhor para ter essa força, para agir em nome de Jesus, Pai, porque nós queremos ser instrumentos do reino do Senhor aqui nessa terra. Nós queremos ser pessoas úteis, pessoas que chegam no hospital e oram diante de um leito de enfermidade, pessoas que chegam diante de pessoas que estão, Pai, oprimidas pelo inimigo, e também possam levantar a mão e orar por libertação. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos essa pessoa, essa mulher, esse homem que age em nome de Jesus. Nós pedimos e agradecemos, ó Deus, é no nome santo e poderoso do Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado, que vive, que reina para todo sempre. Amém. Louvado seja Deus, as palmas exaltem o nome do Senhor Jesus. Aleluia.